Olá, eu sou Ian Lucas, estudante da Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo na UENF, e hoje apresento o terceiro episódio do SPE Talk, o podcast da SPE UENF. Venho aqui hoje com os dois novos presidentes do nosso capítulo para a gente conversar sobre os planos, metas e objetivos que a gente tem para a posteridade, não só para 2025, como para a continuidade. É um ano diferente, é um ano que a gente está experimentando coisas novas, visto a entrada dos calouros, visto a chegada de muita gente lá de Campos para o LENEP. E eu queria que vocês começassem se apresentando. Primeiro o Augusto, falando quando você entrou na faculdade. Eu queria que você falasse para mim como foi conhecer o curso. Cada um de nós conhece o curso diferente. Somos de longe, somos de lugares distintos. E isso torna o conhecimento do curso, né, saber do curso, diferente. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Perfeito, muito obrigado pela palavra, Ian. Bom, pessoal, prazer em conhecê-los, meu nome é Augusto, sou atual presidente do capítulo estudantil da SPE UENF, entrei no capítulo como diretor de eventos, esse é meu terceiro ano, eu entrei na faculdade em 2018, na época que eu entrei na UENF, o curso era 2 anos em campus, ciclo básico, 3 anos em Macaé, o profissionalizante, o que agora já vai ser diferente para os alunos de 2025, que já vão entrar 100% em Macaé, o que é uma baita diferença, você também é prova disso. Ver essa diferença é muito bom pra gente. Eles vão ter uma experiência muito, eu acho que melhor. Podem perder aquela questão da vivência universitária, mas a questão acadêmica ela vai ser muito mais forte. Por exemplo, quando eu chego na faculdade, eu chego muito perdido, com muito receio, né? Porque, querendo ou não, só nós do curso de Engenharia de Petróleo estamos entre nós. Não tem, tipo assim, veteranos pra falar, pô, cara, faz isso, faz assado. É meio por nós mesmos, né? E isso, eles terem esse abraço nosso é muito valoroso, visto que vai encurtar vários caminhos que a gente teve que percorrer, entende? Mas eu queria agora que a Letícia se apresentasse. Bom, como já foi mencionado, meu nome é Letícia, eu estou há 4 anos no capítulo, atualmente no cargo de vice-presidência. Eu entrei no curso foi em 2022, junto com o Ian, e eu entrei na SPE também no ano de 2022, assim que eu entrei na faculdade, praticamente eu já estava batendo na porta da SPE. Foi uma experiência enriquecedora, foi a oportunidade de eu conhecer realmente o curso, porque como eu entrei em campus, eu não tinha tanto contato com a empresa, com petróleo, com gás, então eu não sabia muito bem aonde. Eu sabia, né, por conta de ter escolhido o curso, mas eu não estava muito interligada a esses fatores. Então foi essencial, assim, tanto para eu continuar no curso, para eu permanecer no curso e querer continuar nesse caminho. Um dos principais braços da SPE é a questão da disseminação técnica. Porém, para a gente que está no capítulo estudantil, essa questão do querer estar no curso, de explicar o que o nosso curso faz, porque a gente tem uma leve ideia, que é a engenharia de petróleo, a gente vai trabalhar com petróleo, seja ele qual for. Mas eu acredito que para o calouro, é na SPE que ele vai entender que, pô, eu posso trabalhar na exploração, não, eu posso trabalhar com produção, eu vou trabalhar com reservatório, com petrofísica, com geofísica. É ali que a gente tem o primeiro contato, fora com os professores, né? De uma forma mais, acredito, descontraída e mais palpável pro calouro. E isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo porque que eu toquei nisso. Eu venho de Rondônia, é um lugar que não tem a indústria do petróleo forte, e, tipo assim, eu cheguei no curso sem saber nada. Foi na SPE que eu fui conhecendo levemente as coisas. Eu queria que vocês me explicassem como foi chegar na UENF em Campos. Nós 3 chegamos em Campos, né? De onde vocês vieram, como vocês conheceram de fato o curso. Bom, eu vim de Minas Gerais, Barbacena. Para eu chegar até aqui, eu tive que pesquisar bastante, porque eu não tinha ainda noção do que eu queria fazer. E como eu me dedicava sempre a mesma quantidade para todas as matérias na escola, eu não tinha uma matéria preferida, não tinha uma área que eu gostava muito. Então, assim, foi uma dúvida muito grande por muitos anos. Eu fiquei 2 anos tentando escolher a minha faculdade que eu queria. E até que surgiu a engenharia de petróleo na minha vida. E eu gostei bastante, assim, eu vi que era uma área que
abrangia tudo que eu via na escola praticamente, e era a parte que eu mais gostava, que era a parte mais técnica, exatas. E aí eu gostei do curso, pesquisei na internet quais faculdades tinham a melhor nota no MEC, e eu vi que a UENF era uma das melhores, e aí eu quis entrar. Justo. Para tu, Augusto, como é que foi essa situação de conhecer a engenharia de petróleo? Como foi conhecer a faculdade? Queria que você falasse pra gente como. Show, então. No meu caso também eu vim de Minas, eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, interior, pertinho de BH ali. Cara, foi uma decisão bem diferente no meu círculo de amizades, porque a maioria seguiu para universidades em Minas Gerais e eu acabei seguindo para o Rio de Janeiro. Eu fui um dos 1% ali que saiu do ciclo de continuar o curso perto de casa. E também é um curso muito diferente, engenharia de petróleo. Quando você fala isso, todo mundo fica impressionado. Pô, você é engenheiro de petróleo? E realmente é um curso que chama atenção, é um curso que o nome em si carrega um peso muito grande para o nosso Brasil, que é o petróleo. A gente tem aí como braço principal, vamos dizer assim, de exploração e produção, a Petrobras. Então, a minha decisão foi pautada muito, principalmente na engenharia. Eu queria seguir a engenharia. Eu gostava bastante da química também. E, cara, eu pensei muito na engenharia química. Tem muita universidade boa lá em Minas, mas eu não me sentia como engenheiro químico. Eu queria algo diferente. E pesquisando mais ali naqueles dias para poder colocar a nota no MEC, enfim. Acabou que surgiu a ideia do meu pai de, cara, por que você não precisa de engenharia de petróleo? É uma engenharia legal, é diferente, envolve a química. Pesquisando, eu e meu pai o dia inteiro ali no computador. Cara, gostei bastante, me interessei. E aí vendo a questão do mercado do óleo e gás, como é forte isso, porque eu não tinha contato algum lá em Minas. E estar aqui no Rio, na cidade de Macaé, que é considerada a capital do petróleo, estar na UENF, estar na SPE, me proporcionou ter muito esse contato com o mercado, o que mudou bastante a minha visão de mundo, minha visão acerca do que, de fato, eu vou seguir e o que eu quero seguir. Você falou sobre a questão de estar na SPE. Eu queria que você comentasse com a gente qual foi a tua primeira experiência com a SPE, seja na parte do processo seletivo, que a gente tem que se inscrever para entrar, seja nas primeiras ações, nos primeiros eventos. Eu queria que a gente falasse sobre isso agora. Por exemplo, o meu principal evento, o que mais marcou, foi o WSOP. Eu entrei na SPE, entrei na faculdade em 2022, e sempre que eu entrei e tinha algo relacionado à SPE, uma apresentação, uma troca de conversa em qualquer outro lugar, sempre eu falava do networking. E o networking vai dar certo, você vai conhecer uma galera da indústria, e na minha cabeça isso não existia, até o WSOP de 2024, que eu vou com o staff, graças ao capítulo da SPE, e, pô, conheci muita gente, conheci gente que da área que eu gosto de estudar, conheci gente que, tipo assim, já fez o que eu tô fazendo agora, já passou pela situação que eu estou passando, e é interessante ver, de fato, o network orgânico que isso acontece. Essa, por exemplo, foi a minha experiência na SPE, uma coisa que foi grandiosa, de grande valor pra mim. Eu queria que você falasse pra gente como que foi pra você. Claro, então, eu tive o contato lá em Campos, o pessoal postou no Instagram que iriam fazer uma palestra com direito a levar o pessoal de Campos para Macaé para poder assistir essa palestra presencial. Foi na área de perfuração. Até então, como lá em Campos a gente não tem contato com as matérias técnicas, a gente acaba ficando um pouco perdido no que é completação de poços, perfuração, tudo que envolve de fato desde a exploração até a parte de produção do ciclo, né, de um poço de petróleo. Então, cara, foi por meio dessa palestra que eu tive o primeiro contato com a SPE. Eu vim, eu participei, eu gostei bastante, eu tirei minhas dúvidas com o palestrante, que é algo muito importante também para, independente da área que você for seguir, né, você ter essa curiosidade de ter contato com outras áreas dentro da nossa engenharia. E, bom, vou passar a palavra para a Letícia agora. Essa foi a tua primeira experiência com a SPE, né? Essa palestra de perfuração. É importante sempre salientar, o nosso capítulo estudantil ele tem como principal braço a questão das palestras. Inclusive a gente teve recentemente com a Laura, né? Sobre fluido de perfuração aqui no LENEP, uma palestra presencial. É muito interessante isso, porque eu lembro da minha primeira palestra. Eu cheguei, era sobre também perfuração, e tipo assim, o palestrante falava, eu tava com um colega do lado, eu falei, cara, eu não sei nada sobre o que esse cara tá falando. Eu não entendo nada sobre esse mundo, é muito diferente pra mim. É totalmente longe.
foi chegando logo ao decorrer do curso que a gente vê isso, que não tá tão longe assim, tá longe, mas tá mais palpável, eu acho. Eu queria que você falasse pra gente como, se você teve essa experiência, se teve esse sentimento. Bom, a minha primeira experiência foi diferente da de vocês, porque quando eu tive meu primeiro contato com a SPE, ela estava retornando da pandemia. Então, estava começando uma nova gestão, estava tudo diferente, Tudo novo, tudo tudo muito novo. novo. E aí, o pessoal abriu o processo seletivo, eu logo me inscrevi. Então, assim, essa foi meu primeiro contato, processo seletivo, a entrevista e tudo mais. E depois eu comecei a ajudar, eu entrei como trainee de marketing. E ali eu comecei a ter meu primeiro contato em fazer as artes, em poder publicar, em poder entrar em contato com o pessoal nas redes sociais. E depois eu pude participar de palestras, essas coisas. Entendi. Você entra em 2022 na faculdade, né? Na faculdade e na SPE, e começa na SPE como trainee de marketing. Foi para a secretaria e agora está como na vice-presidência, certo? Ou fez Sim, mais coisa? eu fiz mais coisa. que você fez? Ano passado, eu trabalhei na gestão de membros Ah, legal. e agora eu tô como vice-presidente. Pô, bacana. Por que eu perguntei isso? A SPE pra gente, pelo menos pra mim, foi o primeiro contato de algo mais profissional que eu podia fazer, relacionado à minha indústria, né? Sim. E é interessante a gente começar a participar, a começar a trabalhar em relação a isso. Eu queria que você falasse pra mim como é que foi essa transição que a gente pode fazer dentro da SPE, começando por marketing, indo para secretariado, participando da gestão de membros, se foi valoroso para você, se você viu alguma questão de evolução pessoal sua. Bom, como eu entrei como trainee em marketing, foi um desafio, sabe? Porque quando eu entrei, eu não conhecia ninguém que estava na gestão. Todas as pessoas que estavam na gestão estavam já aqui em Macaé, então eu não tive contato com nenhum praticamente. E aí, nas reuniões, eu ficava com muita vergonha de falar e eu ficava com É aquele receio, né? Você tá receio. sozinha, entre aspas, era uma Sim. galera que já tava enturmada entre eles, você tava entrando na galera. Sim. Querendo ou não, por mais que seja a SPE, ainda são estudantes participando, ainda a gente ainda é gente, né? Aham. A gente somos pessoas, somos enturmados entre nós. Então entrar de sopapo como você entrou, estando lá em Campos, a galera já estava toda aqui. Não foi tão fácil, né? Sim, acabou que eu tava sendo essa ponte entre Campos e Macaé, porque eu tinha que contar o que seria legal, o que o pessoal tava achando. Então, foi um desafio, sabe? Mas com o tempo eu consegui evoluir essa minha capacidade de poder falar, de poder dialogar com o pessoal e de poder demonstrar as minhas opiniões, porque eu não sabia que seria tão fundamental, mas com o tempo eu consegui desenvolver e conversar. E aí consegui evoluir nos cargos também, né? Foi muito importante para mim estar na secretaria também, porque ali eu aprendi a lidar com documentos, eu aprendi a lidar com a minha responsabilidade, porque é uma responsabilidade tanta ter que lidar com os documentos. Depois eu fui para Gestão de membros, né, que você comentou? gestão de membros, e ali eu comecei a conversar mais com o pessoal do meu curso, porque eu tive que explicar o que era SPE, porque tinha gente que não sabia muito bem ainda. Consegui trazer o pessoal para dentro, consegui fazer com que eles se sentissem mais pertencidos ao curso. E atualmente agora como estou na vice-presidência e eu pretendo deixar o capítulo melhor ainda, mais do que já está, e fazer com que a gente possa evoluir mais e mais. Augusto, eu queria que você comentasse com a gente. Você entra na SPE em 23, certo? A gente entrou Isso. junto na SPE, A né? gente entrou junto, no mesmo Então, processo seletivo. eu fui pro marketing, você foi pra eventos. Você Sim, manteve em sim. eventos e veio agora pra presidência, né? Exato. Eu queria que você comentasse com a gente como que estava você na primeira semana, no primeiro momento na diretoria de eventos, como foi e como a diretoria de eventos trabalha para a SPE. Perfeito. Então, é até legal como o Ian trouxe essa temática, né, de como foi o primeiro contato com a SPE. O meu primeiro contato foi com essa palestra. E na época, até fazer uma adenda aqui, eu ficava pensando, cara, como deve ser organizar um evento? Como
contatar um palestrante? Como essa galera tem contato com os palestrantes, com os engenheiros já da área? Eu ficava muito curioso, na época era calor ainda, então, cara, como funciona a questão da direção de eventos? É engraçado falar isso porque na época eu pensava como diretor de eventos trabalhava e eu entrei na SPE com um cargo de direção de eventos. Eu não vou negar que eventos, a parte comunicativa, ela se sobressai. É uma das mais importantes porque para você contatar outras pessoas, você tem que ter a comunicação. Ela é a base principal, é a chave do negócio para acontecer. Então, basicamente, a parte de eventos te força, de fato, a perder a timidez, a tomar coragem de enfrentar certos desafios e limitações que cada pessoa tem com relação a aparecer em público, a falar em público, a conversar com outras pessoas, principalmente. Então, estar na direção de eventos foi algo crucial para mim, porque me fez evoluir, principalmente nessa questão de como me posicionar, de como conversar, de como fazer um convite formal para um engenheiro de acordo com o tema que a gente estava trabalhando na época. Como conversar com o engenheiro, né? Como conversar com o engenheiro. O estudante, aquele cara que não tem um contato com o teu palestrante-alvo, né? Sim. E ter que conversar com um cara que não te conhece, que você não conhece ele, ter que tratar meio que de igual para igual para fazer esse evento, deve ser diferente, né? Nossa, muita coisa. E, tipo, é até legal você citar porque eventos move a SPE. A SPE não existiria sem eventos. Eventos, de fato, faz a coisa a movimentar, vamos dizer assim. E aí o que você acabou de falar, cara, tipo, ter esse contato com os profissionais da área faz total diferença, né? Então é muito importante. Pô, interessante. Cara, vocês dois, você principalmente agora, você é o presidente, vocês assumem um papel de liderança muito importante. Como é que vocês estão... Como é que eu posso perguntar para vocês? Como é que vocês estão assumindo esse papel? Como vocês se sentem assumindo esse papel? Que, querendo ou não, agora vocês são a cara da SPE. O primeiro escudo do capítulo estudantil são os presidentes. Tudo vai ter que passar por vocês, tudo é uma responsabilidade, acredito que, não sei se maior ou menor, mas diferente, né? Que vai pedir de vocês uma cabeça diferente que você tinha na gestão de membros, diferente que você tinha na direção de eventos. Eu queria que você comentasse comigo sobre isso. Claro, então, a SPE é uma evolução, né? A gente começa dentro do processo seletivo com a parte de trainee, a gente abre cargos específicos, né? Então, dentro desses cargos específicos, as pessoas se candidatam para as vagas de acordo com o que tem aptidão, e dentro disso passam dentro do processo seletivo e a partir disso são escolhidas para estar dentro da SPE. Tem uma votação e tudo mais. Eu já entrei na parte de direção de eventos. Não é normal isso acontecer, mas eu demonstrei na entrevista, né, que é muito importante para quem for participar, demonstrar de fato interesse, demonstrar que é bom no que quer fazer. Essa é a verdade. Então, eu passei segurança, eu passei confiança para, na época, a gestão que estava à frente da SPE, eles gostaram do meu papel, da minha entrevista, né, da minha forma de falar, da minha forma de expressar, e eu acho que isso teve total peso para eu poder hoje estar assumindo a presidência, porque é um papel que você vira líder, né? Você vira o alvo, como você disse, o escudo do capítulo estudantil. Você está à frente de toda a coisa. Qualquer tipo de problema é com o Augusto que a gente vai ter que ir lá, pô, mano, então, tá acontecendo tal coisa eu não gostei, tal coisa tá acontecendo errado. É com você, querendo ou não, que a gente vai ter que recorrer. Exato. Eu queria ver com você essa questão da responsabilidade. Sim, então, e aí entra justamente essa questão. Já tinha responsabilidades para poder cuidar dos eventos, né? A parte da SPE, a gente subdivide em várias etapas, desde palestras, minicursos, que é voltado à parte técnica, como também os eventos solidários, que, cara, é algo crucial como capítulo estudantil. Por quê? Essa parte social ela é muito importante. Essa parte, contato com a sociedade. Isso, cara, eu gostaria até de citar um evento que a gente teve, que foi a doação de brinquedos do Natal Solidário. A gente foi até o Semaia, fica aqui em Macaé, é um orfanato.
E a gente saiu de lá muito sentimental, porque é algo que toca os nossos corações, justamente por conta de estar envolvendo crianças, né? Então, quem teve a experiência de ir, cara, realmente é algo que é muito bacana. E não só o Natal Solidário, a gente também tem outros eventos. Páscoa Solidária. Páscoa Solidária que vai ter agora, a gente tem, obviamente, o Natal Solidário, a gente tem a campanha do agasalho, a gente tem doação de alimentos. Então, esse é só uma parte dos eventos, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse contato, né, com esses braços da parte de eventos da SPE. Perfeito? Perfeito. Letícia, a gente tem aqui na mesa duas pessoas que estão assumindo a liderança. São pessoas que já estão dentro da SPE há um bom tempo, mas têm óticas diferentes, ao meu ver. Por quê? A experiência do Augusto é chegar e ir para a diretoria de eventos e tocar a diretoria de eventos com, uma ótima gestão, sinceramente. E você foi diferente, você veio para um cargo, não se adaptou para outro, trabalhou em outro cargo, você teve uma experiência talvez diferente da do Augusto. Não necessariamente menor ou maior, mas foi diferente. Isso, ao meu ver, é importante, ter pessoas que são diferentes liderando. Mostra uma liderança parcial, ao meu ver. Seja para tomar uma decisão mais arriscada ou não, né? Eu queria conversar com você sobre isso. O que você tem a dizer mais ou menos sobre essa situação? Bom, diferente do Augusto, eu estive em Campos durante 3 anos, né? E atualmente eu estou aqui. Então, o meu maior objetivo era trazer o pessoal que está em Campos e que não tem muito contato com o pessoal do curso, com a área profissional do curso, com a indústria para perto. Então, eu fazia com que eles soubessem do capítulo, das palestras, dos minicursos, dos eventos solidários. Então, esse era o meu maior objetivo, né? Para que o curso não houvesse desistência. Mas, com o tempo, eu consegui também ir conciliando com várias outras áreas do capítulo, porque, como eu passei pela secretaria, pela gestão de membros, o meu foco, o meu objetivo também foi mudando. Então eu consegui ver a SPE por várias camadas, Sim. né? Várias óticas da SPE. No mesmo capítulo, a mesma pessoa, só que com gerências diferentes, responsabilidades e deveres diferentes, certo? Sim, eu consegui cumprir com todos, claro, porque eu cheguei até aqui agora, né? E o meu objetivo é continuar trazendo o curso para perto dos calouros, né, que agora estão aqui, mas que precisam desse contato, porque o ciclo básico de engenharia não é fácil, a gente fica nesse limbo do cálculo e querer passar em cálculo, e depois a gente não se preocupa mais com a área profissionalizante, então é bom a gente ter esse contato entre os dois, e até para a gente não desistir do curso. E é isso. Ter um foco diferente, né? Sim. A gente, como você falou, o limbo do cálculo, que é o famoso limbo de reprovar em um dos 3 cálculos, que te atrasa um pouco, que te deixa um pouquinho receoso, né? Sim. A gente tem, querendo ou não, algum tipo de problema. Só que é muito interessante quando acaba esse ciclo, né? O Augusto chega aqui antes de mim, né? Eu depois dele, e antes de você chega agora. Uhum. Né? Você chega agora nesse começo do ano para começar o ciclo profissionalizante. É interessante ver isso porque, por exemplo, quando eu chego aqui, eu chego no ano quebrado, mas eu chego com muitos eventos acontecendo. Eu chego com o INGEP acontecendo, que é o Encontro de Engenharia de Petróleo da faculdade, né? E eu chego com o WSOP começando, que me fez brilhar muito os olhos. É um evento que eu não vou esquecer tão cedo. Eu queria perguntar para o Augusto como foi chegar ao LENEP, como foi participar da SPE chegando ao LENEP, né? Ver a indústria de forma palpável, ver ela trabalhando, ver ela existindo, sabe? Pra Sim. gente é muito distante quando a gente tá lá em campus, né? Queria que você comentasse comigo. Total, Ian. Cara, faz muita diferença justamente por conta desse ponto, estar em Macaé. Estar em Macaé é estar em contato com a indústria, é automático. É estar em contato com os engenheiros, é estar em contato com as empresas. Então, a minha percepção ao chegar em Macaé, de fato, ao estar no LENEP hoje, foi totalmente diferente, porque uma palestra, um minicurso, começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Eu já comecei a entender mais a parte técnica. As informações começaram a ser filtradas
por outro ponto de vista. E, cara, também hoje, por conta do estágio, ter contato com mais ainda engenheiros, eu ver de fato a engenharia de petróleo, todos os dias, os engenheiros trabalhando, que é muitas das coisas que a gente aprende aqui na faculdade. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com completação de poços. Cara, é totalmente diferente, tipo, você fazer um estágio no início e no final do curso. Porque no final do curso, a coisa faz sentido. Tudo que você aprendeu na graduação faz sentido. Hoje eu estou encaminhando já para o final do curso e eu tenho certeza que a SPE em si fez total diferença para onde eu estou hoje, justamente por conta desses eventos técnicos, que te moldam principalmente na visão de mundo que você tem acerca da nossa indústria. É algo que faz total diferença e ajuda bastante. Perfeito? Pô, interessante. Você comenta sobre a questão do estágio e é legal ver isso. Para você que chega agora no começo do ano, no começo do semestre, né? Você chega no semestre certo, aqui em Macaé, perdão. E como é que você vê? Você tá entre nós três aqui, você é que tá mais crua com relação a essas coisas, tá vendo tudo de primeira, como é que você tá se sentindo em relação a isso? Então, é um pouco chocante no começo, né, porque é muita coisa para você saber lidar. Eu deixei amigos para trás em campus, laços que eu criei que foram muito fortes e que eu sinto falta, sabe. Não é fácil você abandonar milhares de amigos que você tinha muito contato e de repente você não vai ter mais, e aí você começa a ter bastante aula e bastante professor que cobra áreas que eu nem pensava que eu ia ver, e fórmulas que eu nem sabia que existem. Uma pegada totalmente diferente, Sim, né? uma Da de Campos cobrança para Macaé. uma cobrança diferente, trabalhos e a área computacional também, que é um pouco assustante, É um desafio. assustadora. É um desafio para a área computacional pra gente, né? Sim. E aí, por enquanto, né, como eu tô no meu primeiro mês de aula, eu ainda tô um pouco assustada, mas tô tentando conciliar tudo, né? Tá dando certo. E é isso a minha experiência. É isso que eu queria perguntar para vocês. Você já me respondeu sobre como funciona a conciliação dos nossos afazeres acadêmicos e dos nossos afazeres com a SPE, que é o nosso principal pós-faculdade, né? Fora as aulas, a gente tem nossas obrigações com a SPE, a gente tem nossas obrigações com a nossa diretoria. E, tipo assim, eu queria perguntar pro Augusto agora, como é, né, essa conciliação da SPE, da vida acadêmica, do estágio, de aprender uma coisa que você viu na faculdade, uma questão da prática na faculdade. Eu acho que isso é muito diferente do que você vê academicamente, um professor explicando e você ter que fazer o que o professor explicou, né? Eu acho que isso é diferente, queria que você falasse sobre. Pois é, isso que o Ian tocou é algo muito importante, porque como eu comentei, quando você já está no final do curso, você já viu de fato boa parte das matérias do ciclo profissionalizante. Então, ao você ir para a parte do estágio e escolher qual área você vai seguir, né, na hora que você se candidata na empresa, nem sempre também no processo seletivo vai ter, de fato, a área que você quer. Né? Isso aí a gente não tem controle. Mas é muito legal você saber pelo menos qual é a área que você poderá vir atuar, porque, cara, uma coisa que a gente aprende na faculdade é totalmente diferente do que acontece no mercado na prática, porque o estágio te força a ver as coisas na prática, e é algo que eu te garanto, faz total diferença. É algo que, cara, você, pegar uma ferramenta, o professor falar, o que é um packer? E você, que é uma broca de perfuração? E você vê de fato essa ferramenta na sua frente, tem noção do tamanho, porque a nossa indústria é uma indústria gigantesca. Não só em termos de ser uma indústria internacional, mas as ferramentas são algo colossais. É algo que realmente, cara... Ela é gigantesca, literalmente. Literalmente. É muito legal vir pra cá pro Lenep e passar pelas indústrias, ver aqueles caminhões gigantes, aqueles tubos enormes. Exato. É maravilhoso, é muito legal. E, cara... Então, é justamente por conta dessas coisas que fazem total diferença. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente aprende a parte teórica, a parte de como funciona, de fato, para você fazer um cálculo de um reservatório, se ele vai produzir quanto, entendeu? A questão de como fazer um cálculo para poder fazer a perfuração, a questão de pressão, temperatura, a parte também da geoquímica em si, que entra na questão da exploração,
né? Você vê se aquele óleo é de qualidade ou não. Então, eu acho que tudo isso é muito importante porque acaba te moldando como profissional, ainda assim na parte acadêmica, e quando você vai de fato para a indústria, faz total diferença, porque quando você começa a ter contato com profissionais da área, ter contato de fato com a operação acontecendo praticamente na sua frente, faz tudo valer a pena. Faz os 5 anos da formação valer a pena, porque a gente sabe que não é fácil. A engenharia que acaba muito nos prendendo. Ela é muito difícil, A gente tem que ter muito esforço ali por trás. Muita resiliência. Resiliência é a palavra, exato. Então, quando você começa a ter esse contato já com a indústria, esse contato de tipo, tô acabando o curso, vou me tornar um engenheiro de petróleo, muda total a cabeça. Faz, como eu disse, tudo vale a pena. Faz sentido. Cara, eu queria que a gente já indo caminhando pro final, eu queria que a gente levasse a conversa agora para os membros futuros, né? Que mensagem vocês conversariam com eles se eles estivessem aqui na nossa frente agora? O que vocês diriam para eles? Seja para aproveitar a SPE de uma forma específica, para trabalhar nela, uma fraqueza sua, você comentou sobre a sua timidez, né? O que vocês comentariam para eles que estão chegando? Seja para os que estão chegando esse ano, para os próximos. Queria que você falasse sobre isso, Letícia. Bom, durante o processo seletivo, né, eu acho muito importante vocês expressarem tudo que vocês são bons, colocar no ponto de vista, assim, tudo que você pode fazer, tudo que pode agregar no capítulo estudantil, você entregar, porque é muito importante a gente saber de todas as suas características, de todos dos seus benefícios que você poderia trazer para dentro do capítulo. E dentro do capítulo, é muito importante você se soltar, se permitir a estar lá dentro, se permitir a participar das reuniões, se permitir a participar dos eventos, para que você possa evoluir, tanto eu quanto na minha área de timidez, né, que eu tô vencendo também, né, e aos poucos eu consegui ir perdendo, e tô perdendo até hoje, mas... É uma questão de melhora, se permitir melhorar ao longo do tempo, aceitar a melhora, né? Se permitir também a participar de tudo, porque é muito importante ali você tá fazendo o networking, como você disse, você tá em contato com tudo. Eu acho que é muito importante você se permitir viver essa experiência, sabe? Porque não só da faculdade, como da SPE, né? Da SPE, dos eventos que a gente participa, dos eventos profissionais, eu acho muito importante. Pra tu, Augusto, o que você diria pro cara que tá chegando agora, aquele moleque que como a gente chega, que não entende o que é a indústria de petróleo, nunca foi numa palestra sobre qualquer tipo de perfuração, de completação, de reservatório, de máquina, de nada. O que você falaria pra esse cara que tá chegando agora? Cara, foi o que eu pensei na época que eu tive o contato com a engenharia de petróleo. Seja curioso. Curiosidade. Porque a engenharia de petróleo é um mundo. E quando você se torna curioso na nossa própria engenharia, você começa a descobrir tanta coisa que te faz abrir de fato a mente sobre o que é a engenharia de petróleo em si. O que você pode atuar, como você pode atuar, como funciona o nosso mercado internacionalmente. Então a palavra para essa pergunta é curiosidade. Seja curioso, porque eu lhes garanto que vai fazer total diferença. E, cara, até uma dica que eu falo pro pessoal que está chegando agora vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de estar em Macaé, de estar no LENEP. A meta de muita gente, quando chega na UENF, é sair de campus e vir para Macaé. É tipo um checkpoint. É você passar aquela fase, a fase difícil. Obviamente você vai chegar em outra fase, mas faz sentido você estar aqui. Você está vendo coisas da engenharia. Isso é motivador. É algo que faz total diferença. Então vocês já estão tendo contato com... de fato, não só a indústria, mas também com seus veteranos que estão praticamente a se formar. Então, eu acho que isso faz total diferença, que não é o que a gente tinha muito. Na época, a gente estava lá na época de campus. A oportunidade que a gente tinha de estar em contato com os veteranos era por meio da SPE.
era o único meio que a gente conseguia de fato conversar com eles e ter um pouquinho de noção de como era o curso profissionalizante em si. Então agora você já tendo esse contato com a galera da parte profissionalizante, eu acho que vai fazer total diferença, não só para tirar dúvidas de vocês, mas também como ter a oportunidade de tipo, cara, como funciona o estágio, como funciona encurtar caminhos, exato. E outra também que é muito importante é a questão dos embarques. Eu tenho certeza que praticamente 95% do curso quer embarcar, que é uma experiência única, é uma experiência que vai enriquecer bastante. E quando você está no estágio, você ter a oportunidade de estar conversando com um trainee, que é a próxima fase para você, que o trainee já começa a embarcar, o estagiário ainda não. Cara, você vê o brilho no olhar do cara falando, pô, embarquei pela primeira vez e foi sensacional. Então eu acho que isso faz muita diferença, ter esse contato. Pô, é muito interessante ver essas, como eu falei, as duas óticas diferentes, né? Agora eu vou falar o que eu falaria para eles. Se permitam perguntar, ter dúvidas, reconhecer os seus problemas. A SPE, por exemplo, me traz uma responsabilidade muito grande e muito diferente que eu teria se eu não estivesse participando da SPE, entende? Ser curioso e ser resiliente, seja na SPE como também no curso, é muito válido, né? Eu fico muito feliz de ter tido veteranos que me abraçaram quando eu cheguei na faculdade, quando eu cheguei no ENEP, que puderam me ajudar, seja com, pô, cara, pega essa bolsa de C, que essa bolsa de C é melhor, estuda de uma forma, dessa forma com esse professor, pergunta, tal, ter certos comportamentos que a SPED vai te proporcionar, principalmente com um contato com alguém que já viveu o que você está vivendo. Que a tua preocupação, por incrível que pareça, não é a primeira preocupação que surgiu. Alguém já teve essa preocupação há um tempo atrás. E às vezes o cara teve essa preocupação um semestre passado. E você está vivendo isso agora. Então ele pode te ajudar. Né? Eu acho que a SPE tem como essa ponte de encurtar caminhos. Eu sempre vejo por isso. Perfeito. Gente, fico muito feliz por vocês terem participado desse episódio. Aos próximos membros que vão entrar, espero que vocês venham da forma que a gente conversou com vocês aqui agora. É um prazer estar aqui. Esse foi o terceiro episódio do SPE Talk, o podcast da SPE UENF. Gente, é um prazer. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela oportunidade.